Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aos comentários do TST. Eu sou o professor Elton Kramer e vou acompanhá-los nessa jornada aí de estudos dos principais temas para o seu concurso da Advocacia Pública. Vamos lá. Primeira decisão que eu separei para vocês aqui do TST é sobre dissídio coletivo e natureza jurídica. Isso aqui sempre está nos informativos do TST, né? Aqui o TST, o que ele julgou? Então, conforme se posicionou, a excepcionalidade da pandemia da Covid não justifica a utilização de dissídio coletivo de natureza jurídica para imposição de obrigações a empresas e empregadores, além daquelas já previstas em lei. No caso, o TRT da Terceira Região extinguiu o feito sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, cassando a liminar que determinara a suspensão das atividades presenciais dos professores durante 30 dias em face da pandemia. Em casos tais em que a extinção do processo sem resolução no mérito se dá por ausência insanável de pressuposto processual, como o caso de não subordinação do procedimento à lei, com reconhecimento de inadequação da via eleita, por não se ajustar a pretensão aos modos do dissídio coletivo de natureza jurídica, tal previsto no artigo 241, caput, de orientação jurisprudencial, o exercício da jurisdição não pode gerar efeito para as partes. Então, nesse caso aí, a questão da extinção do processo se deve à falta de pressuposto processual, ou seja, não caberia esse tipo de discussão aí no dissídio coletivo, né? Então, a paralisação para não voltar à aula presencial, não ter relação presencial dos trabalhadores, não se refere a essa questão do dissídio coletivo, não pode ser trazido através do dissídio coletivo, isso que foi julgado pelo o TST. E isso é interessante até para vocês estudarem aí prova de trabalho e processo de trabalho, porque é um tema da moda, né? A relação trabalhista na fase pós-Covid. Como que você vai entender isso e aplicar nas provas de concurso público. Muito interessante para você colocar no seu estudo. Outra decisão que eu trago, também envolvendo aí dissídio coletivo de greve, comissão de fábrica, previsão de regulamento interno da empresa há mais de 20 anos. Olha que interessante esse julgamento aqui que também separei para vocês. No caso, o direito à existência da comissão incorporou-se às relações jurídicas como condição mais favorável, independente do critério quantitativo fixado em lei. E por se tratar de vantagem de natureza coletiva, prevista em regulamento empresarial, não poderia ser extirpada unilateralmente do patrimônio jurídico dos trabalhadores, sob pena de desrespeito aos princípios da inalterabilidade contratual lesiva, da incorporação da norma mais favorável, bem como da lealdade e transparência nas relações coletivas de trabalho. Essa questão aqui você tinha uma comissão prevista numa norma coletiva do trabalho. E nessa questão estava mais de 20 anos essa comissão e de repente a empresa veio e tirou essa comissão. Só que ela não tirou essa comissão para novos trabalhadores que seriam contratados, retirou para os antigos. E aí, em razão do tempo que foi incorporado, que já todo mundo já estava acostumado com essa comissão, já adaptaram suas finanças a ela, não poderia a empresa retirar unilateralmente. Então, nesse caso aí, fere os princípios trabalhistas, ok? Outra decisão que eu preparei também envolve a questão de embargos, honorários advocatícios e defensor dativo, ação de cobrança. Aqui é interessante porque o defensor dativo normalmente... Opa, mudei aqui sem querer. O defensor dativo normalmente a gente tem uma discussão lá na seara da justiça comum. Vocês que estão se preparando principalmente para a prova de PGS, Procuradorias Estaduais, nós temos muitas discussões na Procuradoria Estadual sobre dativos. Inclusive aqui no Paraná nós temos um setor só de dativos, para pagamento, apuração de valores, certidões para você pagar o dativo. Então nesse caso, nós temos aí uma grande problemática, pelo menos em quantidade, não talvez em qualidade, não tem assim uma discussão muito aprofundada sobre essa questão. Mas a quantidade nós temos imensa de discussão sobre dativos. Nesse caso, o que o TST veio julgar? A questão de competência, onde pode ser ajuizada a ação de cobrança. Então diz o TST, nos termos do artigo 114, inciso 1 da Constituição, é incompetente a Justiça do Trabalho para o processamento e o julgamento de lides que envolvam relação jurídico-administrativa. Nesse contexto, tratando-se de ação de cobrança,
de honorários advocatícios propostas contra a União em decorrência dos serviços prestados pelo autor na condição de defensor dativo, é incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar a referida ação. E aqui, por lógico, né, pessoal, nós temos uma relação jurídico-administrativa. Então, por exemplo, se você está em nome da Defensoria Pública, porque não tem defensor público suficiente, então é nomeado um advogado aí como defensor dativo. Então você faz as vezes da Defensoria Pública. E nesse caso aí, pelo jeito, ele foi nomeado já na Justiça Federal. E aí ele exerce a sua função dativo, pega a certidão no final, né? E tem direito àqueles honorários. E você vai cobrar, né? Normalmente esses valores são cobrados do Estado, né? Que o Estado tem essa incumbência. Nesse caso era da União. Só que para cobrar da União você deveria ajuizar na Justiça Federal e não na Justiça do Trabalho. Então, erroneamente, eu acho que o advogado interpretou que era uma relação trabalhista e não é. Aí é uma relação jurídico-administrativa, como o próprio TST assim entendeu, ok? Outra decisão que eu separei para vocês: TST mantém indenização a trabalhador dispensado por telefone. Aqui prevaleceu o voto do ministro Cláudio Brandão, para quem o empregador deve tomar certos cuidados ao comunicar a ruptura do contrato, né? Só que o engraçado aqui, até fazendo um parênteses, só uma crítica, pessoal, que intimação judicial você pode ser por WhatsApp. Inclusive, eu já recebi várias intimações aqui em nome do Estado pelo WhatsApp, né? A secretaria aí da Justiça Estadual já me mandou. Mas romper o contrato de trabalho não poderia. Só um parênteses, claro que são situações diferentes, tal, mas só para fazer uma crítica aí à relação dessas intimações judiciais que eles querem deixar mais sérias. Mas voltando aqui na Justiça do Trabalho. Por maioria de votos, a sétima turma do TST rejeitou o exame do recurso, né, da OISA contra a condenação ao pagamento de indenização a um técnico de manutenção dispensado por telefone. Um dos pontos considerados pelo colegiado foi o fato de que o contrato já durava mais de 7 anos, o que revela certa estabilidade na relação e reforça a presunção de confiança entre as partes, né? O que fica complicado muitas vezes é que hoje ficou um dinamismo muito grande em relação ao WhatsApp, aí, a figura de empregado, empregador, né? Mas o TST não admite. Então, frente a esse entendimento, a gente precisa ter aí uma relação ainda pessoal na ruptura, né? Embora a contratação pode se comprovar pelo WhatsApp, mas a ruptura teria que ser pessoal. Fica só a nossa crítica, mas enfim, temos que entender o julgamento para a gente acertar no concurso público. Críticas à parte, entendemos a decisão nesse sentido, ok? Outra decisão aqui muito importante, isso aqui despenca em provas de concurso público da advocacia pública. Isso aqui despenca, despenca. Aqui o TST, como já vem julgando há algum tempo, julgou a questão de terceirização ilícita. Dessa vez não está envolvendo a administração pública, né? É um particular, mas vamos lá, vamos compreender. Eu vou ler só a parte em negrito aqui que já sintetiza, né, o caso concreto. Depois, com mais calma, você lê em casa no slide tudo para compreender melhor, mas aqui ó, o que nos interessa. Assim, o reclamante, ao colocar no rol de pedidos a responsabilidade solidária das demais empresas, não afasta por si só a responsabilidade principal da recorrente, outrora empresa empregadora e prestador do serviço. Logo, a condenação solidária imposta à ex-empregadora não configura julgamento extra petita. Então, nessa questão aqui, pessoal, nós estamos analisando a reclamação que foi ajuizada contra o recorrente e a primeira reclamada como principais devedoras e as demais empresas como secundárias. Só que o que aconteceu? Nessa terceirização, o pedido principal não foi em relação às outras empresas, mas elas estavam compondo o polo passivo, então não teve o pedido de solidariedade. Agora, isso não compromete, né? Não é um julgamento extra petita porque todos fazem parte do processo. Então não é uma decisão que vai atingir um terceiro, porque elas são partes também. Só não estava no pedido principal. Então isso não importa, né? É que nem aquele dai-me os fatos, eu lhe darei o direito, né? Você vai levar os fatos ao juiz, o juiz vai te dar o direito. Então isso não vai ter qualquer ofensa à questão do objeto, à parte dispositiva da sentença,
ok? Uma decisão também bastante interessante do TST. Essa decisão colocaria um asterisco aí para você levar para sua prova. E aí temos uma outra decisão de terceirização da atividade fim, empresa tomadora e prestadora de serviço, envolvendo um grupo econômico. Isso aqui o TST adora julgar, né? A responsabilidade do grupo econômico. Vamos lá. Ora, se uma empresa, ao revés de contratar empregados, escolhe desempenhar sua atividade fim por meio de pessoa jurídica do grupo econômico que integra, certamente o faz com o intuito de baratear a mão de obra, mascarar a real categoria profissional dos trabalhadores e sonegar-lhes direitos. Então aqui, por exemplo, não é muito bem visto o grupo econômico pelo TST. A Justiça do Trabalho é muito implacável contra o grupo econômico. Isso a gente já deixa aqui frisado. Prosseguindo. Registra-se que, para fins de relação de emprego, o grupo econômico é considerado empregador único, na clara dicção da súmula 129 do TST. Marca bem essa súmula 129, ela é muito cobrada. Em especial na circunstância presente em que o labor é prestado por mais de uma empresa e em prol de outra, em condições de simultaneidade. Tal conduta não admite chancela do judiciário. Correta, portanto, a decisão regional que reconheceu fraude perpetrada entre as S, deferiu a parte autora os pedidos calcados na condição de empregada direta da tomadora e declarou responsabilidade solidária. É esse o entendimento do TST, não adianta a gente insistir em outro sentido, porque realmente o TST entende que o grupo econômico, uma vez comprovado, considera-se como empregadora única. Todas as empresas têm obrigação solidária para com o empregado. Né? Então a decisão que se aplica, por exemplo, lá na Justiça Comum em relação tributária é totalmente diferente aqui na Justiça do Trabalho. Então, portanto, é importante a gente compreender a jurisprudência TST para diferenciar da Justiça Comum, tá? Porque é exatamente isso que é cobrado dos nossos concurseiros. E para a gente fechar, pessoal, a jurisprudência do TST, aqui eu vou falar sobre agravo interno, pedido de suspensão de liminar de sentença. Isso aqui também é um bom tema, né? E aqui, se entendeu, eu vou ler a parte em negrito também. O órgão especial, por unanimidade, manteve a decisão agravada que reconheceu não configurada a legitimidade excepcional da requerente, uma vez que as alegações veiculadas pelo pedido de suspensão não evidenciam a necessidade de tutela da economia e da ordem pública, mas sim estão relacionados ao exercício da atividade econômica pela requerente, revelando defesa de interesse estritamente patrimonial. Lembrando que a suspensão de segurança, pessoal, ela está prevista na Lei de Mandado de Segurança, na Lei 9494. Então é possível, por exemplo, pessoas jurídicas de direito público, no caso União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas, bem como aquelas de regime jurídico de direito privado, como sociedade econômica mista, empresa pública e pessoas de direito privado que estejam a serviço do Estado, ou seja, prestadores de serviço público. Mas veja, você só pode ingressar com suspensão de segurança se for em prol do interesse público. Então, por exemplo, uma concessionária do pedágio que teve uma liminar que impedia o livre acesso dos carros. É óbvio que você pode ingressar com uma suspensão de segurança porque está tratando de interesse público. Só que nesse caso aqui, o TST percebeu que a suspensão de segurança estava ligado ao interesse patrimonial da empresa privada, embora fosse prestador de serviço público. Então, nesse caso, não caberia a suspensão de segurança. Ela é parte ilegítima para utilizar essa medida judicial. Ok, pessoal? Seriam essas questões que eu queria trazer para vocês do TST e no mês que vem a gente vem com mais novidades para vocês. Bons estudos!